Shalom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Escola Ramá. Essa aula é a segunda parte da nossa primeira aula lá, que é a aula sobre introdução à carta aos Hebreus. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você pause esse vídeo, procure aqui no nosso canal e assista a parte 1 dessa aula, ok? Isso vai ser muito importante para você compreender alguns aspectos que a gente vai entrar aqui nessa aula, ok? Meu nome é Marlon, eu vou acompanhar com vocês agora nessa disciplina, a gente vai falar sobre fé, né, fundamentos da fé, onde a gente está usando como base ali a carta aos Hebreus. Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida aqui do que nós vimos na aula passada, só para você poder relembrar, tá? Mas isso, continuo recomendando que você não veja somente o resumo, porque eu praticamente não vou falar nada, eu só vou realmente aqui fazer um breve retrospectiva, tá? Não é um resumo, é uma breve retrospectiva, então assiste lá a aula. E a gente vai entrar no que a gente vai falar hoje, que são os 5 milagres de Jesus na Judéia, tá bom? E compreender o significado desses milagres, tudo isso é a base para a gente conseguir, né, compreender as camadas que envolvem a questão da fé. Então isso vai ser muito importante vocês acompanharem. Vou compartilhar aqui agora a minha tela com vocês. A gente vai falar sobre o ministério de Jesus na Judéia, mas como eu prometi para vocês, vamos fazer uma retrospectiva bem rápida de tudo que nós falamos, né, na semana passada. Então a gente está tratando fundamentos da doutrina de Cristo, da carta aos Hebreus, né, falamos um pouquinho sobre o escritor, quem era o escritor de Hebreus, sobre a comunidade, né, o que aquela comunidade estava passando na época, qual que era a visão de mundo deles, quais que eram os desafios que eles estavam passando, porque eles estavam em um processo de transição, né, uma mudança com relação à fé em Cristo, né, substituindo ali o sacerdócio levítico da época. Qual que era a visão de mundo dessa comunidade? Então nós vimos isso, passamos por tudo aquilo que eles acreditavam e todos os elementos e ritos e símbolos que faziam parte do contexto da vida diária deles. Falamos sobre a questão do sacerdócio levítico, da situação que eles estavam, passando por insegurança, dúvida, medo, perseguição, sofrimento, desânimo, que eles tinham um grande problema de fé, que era justamente compreender o sacerdócio de Jesus, como é que o sacerdócio de Jesus substituía o templo, substituía o serviço sacerdotal. Então havia essa dúvida se Jesus era realmente superior, né? Não que eles não acreditassem em Yeshua, mas será que ele era realmente superior ao sacerdócio? Ele tinha realmente esse poder de perdoar os pecados? Então havia muita dúvida dentro dessa comunidade com questões básicas relacionadas à fé. E no meio de tudo isso, essa comunidade estava em uma colisão entre dois mundos. Um desses mundos era Roma, o outro era a Judéia. A gente viu o que estava acontecendo em Roma, né? Sobre o domínio do imperador Nero, né? A grande tragédia, que foi o grande incêndio de Roma provocado com Nero, mas ele vai culpar ali os cristãos. Isso vai desencadear uma grande perseguição à comunidade cristã da época, né? Levando ao martírio de centenas, milhares de cristãos. E o outro grande evento que estava prestes a acontecer e iria afetar aquela comunidade era a destruição do templo em Jerusalém, dando fim ao sacerdócio levítico, que levou a uma era de perseguição aos cristãos e de martírio, né, onde podemos ver nessa imagem aqui ilustrativa do Coliseu. Enquanto isso, na Judéia, estava acontecendo ali as guerras judaicas, né, que culminou na destruição do templo e no fim do sacerdócio levítico. Vimos também o final disso, né, em Massada, quando a rebelião e a revolta chega ao fim, né, com Israel perdendo a batalha, e como isso impactou aí e moldou gerações futuras de Israel. E agora falamos também um pouquinho, no finalzinho nós falamos sobre o ministério de Jesus na Judéia, como antes de tudo isso acontecer, né, 32 anos antes de tudo isso acontecer, Jesus profetizou todas essas coisas que aconteceriam na Judéia. Então ele profetiza com muitos detalhes, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? E agora a gente vai entender melhor sobre como foi o ministério dele na Judéia, porque a gente viu ali uns discursos das palavras diretas de Jesus, né, a profecia direta de Jesus sobre o que aconteceria, sobre tudo isso que a gente viu na aula passada, mas ele teve um tempo na Judéia, ele exerceu um ministério na Judéia, então hoje nós vamos nos aprofundar nesse ministério de Jesus durante o tempo que ele esteve na Judéia e compreender o que foi que ele fez, né, a mensagem que ele trouxe. E a gente vai fazer análise de 5 milagres, tá? Porém hoje nessa aula eu vou falar de 4. O quinto milagre vai ser exclusivo para a nossa comunidade de fé,
né, aqui em Curitiba. A gente não vai deixar essa aula aberta, porque tem alguns aspectos que são mais que a gente vai tratar dentro da comunidade, mas o que eu vou falar sobre os 4 milagres aqui vai ser o suficiente para você compreender o contexto necessário para a gente poder falar sobre os fundamentos da fé e nos aprofundarmos na carta aos Hebreus, ok? Bom, são 4 milagres que a gente vai tratar. A primeira vai ser a cura do homem paralítico no tanque de Betesda, o segundo vai ser a cura de um cego de nascença, o milagre da figueira e a restauração da orelha de Malco, ali naquele momento em que Jesus é preso no Getsêmani. Mas antes de a gente falar sobre esses milagres, eu preciso trazer para vocês algo muito importante, que são os métodos de interpretação bíblica. Porque o que eu vou falar aqui para vocês talvez possa, de alguma forma, colidir com a metodologia, né, com a forma como esses textos, esses milagres foram interpretados até os dias de hoje. Eu não vou trazer nada novo, tá? Isso já existe linhas interpretativas baseadas no que eu vou te falar, embora elas não sejam tão populares. Mas para a gente poder compreender profundamente o que significou esses milagres, né? A gente precisa compreender um pouquinho a questão desses métodos, né? Como é que a gente interpreta a Bíblia. E não é um assunto fácil de falar, então eu vou pedir paciência para você ficar comigo, ser paciente. Eu tentei deixar isso aqui em um mapa mental mais fácil para a gente poder compreender, mas não é algo rápido, tá? E eu recomendo muito que você preste atenção, porque isso pode afetar a forma como você vê toda a Escritura e, consequentemente, pode afetar aí toda a tua cosmovisão relacionada ao Antigo e ao Novo Testamento com relação a Cristo, principalmente, e a prática e a vida cristã. Então, eu vou transicionar aqui para o nosso mapa mental. Então, a gente está aqui, vamos lá. Interpretação bíblica que a gente precisa entender. Algumas influências que aconteceram ao longo dos séculos, principalmente ali no início da igreja primitiva, os pais da igreja, as primeiras interpretações e traduções, esse mundo ele foi extremamente influenciado pela mentalidade greco-romana, tá? Versus a mentalidade judaica cristã. E isso afeta como a gente compreende tudo que está escrito. A verdade não é nem somente os milagres de Jesus, mas tudo que está escrito. Dependendo da mentalidade que você tenha, ou da mentalidade predominante, aquela mentalidade que formou, né, a tua mentalidade, a tua forma de avaliar as escrituras, a nossa forma de analisar as escrituras, dependendo dessa mentalidade, vai afetar como a gente compreende, tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai compreender é a mentalidade greco-romana. Marlon, do que é que você está falando? O que seria essa mentalidade greco-romana? Não vou entrar em detalhes nessa aula, tá? O objetivo não é isso, mas eu vou trazer alguns pontos que exerceram influência grande. Primeiro é o helenismo e segundo o pensamento cartesiano, tá? Vamos falar sobre a questão da mentalidade helenista. O que é o pensamento helenista? O pensamento helenista, especialmente, né, em algumas escolas filosóficas, tinha como foco o bem-estar humano. Tá? A primeira coisa que você tem que compreender é isso. O pensamento helenista focava no bem-estar humano. Então, geralmente, ali o homem era o centro. Né? O homem era o centro de todas as coisas, o bem-estar humano e a busca pela felicidade. Então, essa era a base do pensamento helenista. Tá? E uma coisa importante também era a ausência da dor. Então, é o homem no centro, o bem-estar do homem, a busca pela felicidade e a ausência da dor. Então, essas ideias, elas acabaram influenciando não apenas a filosofia, mas influencia também como as pessoas entendiam questões espirituais e éticas em relação à fé cristã. Então, isso modela como as pessoas entendiam espiritualidade, como as pessoas entendiam a fé e se relacionava com ela. Em que aspecto? O primeiro aspecto é o epicurismo, onde a felicidade é alcançada pela ausência da dor. Lembra que eu falei da dor? Né? Então o homem a todo custo ele iria buscar, tentar evitar a dor, né? E procurar o bem-estar. E o outro ponto era o estoicismo, que a felicidade era viver em harmonia com a natureza e a razão. Prestem atenção nisso aqui. Harmonia com a natureza e a razão, onde eles iam aceitando os eventos da vida com tranquilidade, né?
Então, assim, basicamente a felicidade é, olha, não vamos entrar em pontos conflitantes, bora entrar em pontos aí que tirem a minha paz. Vamos ficar em algo simples, né? Em algo que a gente tem aqui em comum, né? E não vamos tocar em pontos que nos incomodem, digamos assim, né? Porque o objetivo final é a harmonia, tá? Você já deve ter ouvido um pouquinho desse discurso, né? Aqui trazendo para a área aqui de conhecimento, de escola, a gente já escuta muito isso. Né? Não fala sobre essas coisas, vai gerar muita confusão. Né? O evangelho é simples, mas na verdade, o que menos tem no evangelho é simplicidade. O evangelho ele não é simples, tá? Inclusive, Jesus fala por parábolas não para facilitar a forma como as pessoas ouviam. Na verdade, quando os discípulos questionam por que Jesus falava por parábolas, ele dizia que era para que as pessoas ouvindo, não, né, escutando, não ouvissem, né? Vendo, elas não enxergassem, porque isso tinha muito mais a ver com o coração do homem do que em processar, em compreender as verdades bíblicas do que qualquer outra questão. Então não vou entrar nesse ponto aqui agora, mas basicamente existe um nome, né, que a gente conhece muito, que é um nome chamado apatia, né? E a apatia vem justamente desse conceito, apateia, né? Então assim, é você ser apático, né? Felicidade é tipo assim, me deixa em paz, só que isso também tem um nome que a gente conhece hoje como apatia. Então, o helenista ele tem muito essa característica, né, de apatia, e isso vai afetar a forma como a gente compreende e interpreta as escrituras. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar para aqueles milagres de Jesus e vamos interpretar esses milagres a partir dessa mentalidade helenista e desse pensamento cartesiano. Vamos pensar um pouquinho no pensamento cartesiano? O que seria o pensamento cartesiano? O pensamento cartesiano é uma forma de pensar baseada na razão. Então, né, muito ligado, né, ao helenismo, é uma forma de pensar baseado na razão como a principal ferramenta para se buscar a verdade. Então, na minha busca pela verdade, qual vai ser a minha ferramenta principal para compreender e interpretar as escrituras em busca da verdade? A razão. Né? Aquilo que é lógico. Então, é um pensamento extremamente racional, né? E lógico das escrituras. Então, a interpretação da escritura, o pensamento cartesiano trouxe uma abordagem mais crítica e racional. Então, você é extremamente crítico, você é extremamente racional, influenciando tanto positivamente como positivamente. Só lembrando, tá, pessoal? Nada do que eu vou falar aqui entra no conceito de certo e errado. Talvez o melhor conceito seria incompleto. Tá? Só que muito desse pensamento cartesiano e helenista, dessa mentalidade helenista, dessa mentalidade cartesiana, trouxe distorções, né, para o entendimento das escrituras. E vamos analisar qual que seria o ponto positivo do pensamento cartesiano. Eu estou usando o pensamento cartesiano aqui com vocês. Na aula passada eu usei muito. O que é que ele faz? É uma análise, né, mais organizada e lógica do texto bíblico. Então eu trouxe isso para vocês. Uma análise organizada, uma análise mais lógica, né, de todo o texto. Ele ajuda a compreender o contexto histórico e cultural das escrituras, por isso que a gente trouxe história, para vocês compreenderem qual era o contexto em que aquela comunidade estava vivendo, até para vocês entenderem o significado das palavras da carta. E ela valoriza o estudo individual da Bíblia, incentivando as pessoas a pensarem por si mesmas. Então, basicamente, cada pessoa chega, né, a uma verdade, a uma conclusão das escrituras. Então, tem uma desconexão. Apesar de ter uma desconexão, isso pode ser um ponto positivo ou negativo, mas a gente vai tratar aqui como ponto positivo, tá? Mas, de certa forma, valoriza o estudo individual. As pessoas estudarem a Bíblia, né? Tem um método de estudar a Bíblia para poder conhecer a verdade, né? Então, aqui a gente vê que tem ponto positivo, mas qual que é o ponto negativo desse tipo de mentalidade? Primeiro, excesso de racionalismo. Eu vejo as escrituras sempre buscando algo racional. Eu preciso trazer daquele texto um aspecto prático para a minha vida, para a minha busca da felicidade e resolução dos meus conflitos. Né? Então, tudo na Bíblia se trata sobre o homem, sobre como ela pode ser um manual de autoajuda, como ela pode ser um manual, uma carta de segurança, uma pólice de seguro para eu passar por esse mundo com saúde e prosperidade, né? Até se eu morrer, ele me ressuscitar e ser tudo bem, tranquilo, e no final eu estar bem, né? E eu estar feliz. Então, basicamente, a Bíblia vira esse manual, e toda a minha forma de interpretar os textos bíblicos são a partir dessa
desse aspecto racional. Só que esse excesso de racionalismo nega o sobrenatural, tá? Então, se a gente tenta trazer uma abordagem, ver, ou melhor, se o texto revela algo que tem mais a ver com o sobrenatural, aí eu dou uma travada. Aí eu falo, bom, aí por quê? Porque a minha mente é helenista. A minha mente eu vou em busca da verdade a partir da razão. Só que o evangelho é loucura, né? Então, assim, ele vem quebrar a nossa mente, a nossa forma racional de tentar compreender as coisas, porque ele está falando que vocês não são carnais, vocês são espirituais. Então, eu preciso que você pare de ver as coisas de forma carnal e comece a enxergar as coisas de forma espiritual. Entende agora o porquê esses textos batem nesse tipo de mentalidade? É justamente por isso. E o que acontece, né, de ponto negativo no pensamento cartesiano também? Distancia a fé da espiritualidade. Eu tenho uma fé racional. Só que essa fé racional me distancia de um aspecto da fé que é a fé espiritual, né? Me tira a espiritualidade, tornando a leitura da Bíblia fria e analítica. Então alguém vai buscar compreender Deus ou entender Deus, ou querer até mesmo, tem pessoas que entram para ler a Bíblia, né? Para de alguma forma buscam ter fé em Deus a partir de uma análise fria da Bíblia e analítica. E aí tudo que você vai encontrar você pode encontrar de tudo por diversas linhas de interpretação, né? O que pode, na verdade, até te distanciar de Deus, porque você está tentando tratar, se relacionar com a fé a partir de uma análise da lógica, a partir da razão, tá? Então isso é um ponto extremamente negativo. A gente vai estudar alguns conceitos de fé, eu não vou introduzir aqui agora, a gente vai estudar alguns conceitos de fé na próxima aula, mas basicamente esse é o ponto negativo porque distancia a fé da espiritualidade. E um outro ponto é que encoraja a interpretação individual, que sem equilíbrio pode gerar divisão e confusão. Deixa eu te falar, foi isso que mais gerou divisão e confusão no nosso meio. Então, se você imaginar hoje todas as religiões que a gente tem, tá? Se você for ver a origem das divisões, como tal denominação surge, né? Por que a igreja se divide em determinado período do tempo, você vai ver que aquela divisão geralmente foi por uma forma de interpretação, tá? É como eu interpretava um conceito específico, isso nos divide, isso nos separa. Então, sim, o pensamento cartesiano, apesar de que eu falei, não tem a ver com certo e errado, tem pontos positivos, não estou negando, dizendo que não tem pontos positivos, mas é extremamente perigoso, porque esse pensamento ele pode causar divisão, como causou muita divisão e tem causado até os dias de hoje. Então, eu peço que você compreenda, não estou pedindo para você mudar a tua mentalidade, eu estou pedindo apenas para você começar a compreender, né, que existe esse tipo de mentalidade e que essa mentalidade afeta a forma como a Bíblia foi interpretada e a forma como nós interpretamos. Marlon, tem um outro tipo de mentalidade? Tem, a mentalidade judaico-cristã. E tem outras mentalidades, tá? Eu trouxe só esses pontos aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. A mentalidade judaica cristã, por outro lado, vai enfatizar a importância da fé e da revelação divina. Então, ela é menos racional, menos lógica. Ela não é focada no homem como centro, não é focado na busca da felicidade, mas sim na fé em Deus e na revelação divina, na revelação de Deus como meio para você acessar a verdade. A mentalidade judaica tem muito mais a ver com a manutenção da aliança, em compreender e em cuidar, em proteger a aliança do homem com Deus, independente se isso vai causar dor ou não. Tá? Aqui não tem a ver com busca da felicidade. Aqui não tem a ver com ausência de dor. Aqui não tem a ver com o homem no centro. Aqui tem a ver sobre fé, sobre revelação divina, revelação de Deus e sobre a aliança do homem com Deus. E como é que isso aqui, vamos pensar um pouquinho sobre agora como essas duas mentalidades mudam, alteram a forma como nós entendemos os milagres de Jesus na Judéia a partir disso, tá bom? Então vamos fazer esse exercício, vamos voltar aqui para nossa apresentação, né? E vamos analisar aqui o primeiro milagre, tá? O primeiro milagre, esse vai ser um milagre que a gente vai se estender mais um pouco para vocês compreenderem mais sobre essa questão de mentalidade, vai falar sobre a cura do homem paralítico no tanque de Betesda, ok? E eu sei que você já ouviu, como eu já ouvi também desde a infância, diversas mensagens sobre esse momento, tá?
A partir de uma mentalidade greco-romana, eu poderia, e como eu falei, pessoal, olha, não estou falando aqui sobre ser certo e errado, estou falando sobre algo que pode ser incompleto e um tipo de interpretação que pode ser extremamente perigosa. Não quer dizer que uma análise racional a partir de uma mentalidade de uma mentalidade racional mais lógica, de alguma forma, tire as lições que você pode aprender, tá bom? Mas ela é incompleta. Então vamos lá. Quantas vezes você já ouviu, né? A seguinte mensagem a partir disso. Que tinha um homem, 38 anos, paralítico, esperando que as águas do tanque de Betesda se agitassem, né? Para que ele recebesse a cura. Quem não conhece o contexto, só lembrando, né? O tanque de Betesda ficava em Jerusalém. E quando o anjo descia e agitava as águas, o primeiro que caísse nas águas, ele era curado. Então esse homem estava lá há 38 anos. E aí você pode começar a interpretar, né, com um pensamento helenista, onde o foco aqui vai ser o homem, tá? Então deixa eu só trazer aqui meu apontador, onde o foco aqui vai ser o homem, onde ele tem que esperar 38 anos. Então aqui vamos falar de quê? De resiliência. É uma resiliência ele ficar 38 anos. Você vai falar que esse homem não tinha fé? O homem ficar 38 anos aguardando a sua vez chegar? Então era um homem de fé. Você pode ter ouvido mensagens que elogiaram a fé dele, né? E você pode também ouvir a mensagem dizendo como Jesus entra no tanque de Betesda e de todas as pessoas que estavam lá para serem curadas, ele olha para esse homem, né? E ele olha para ele e cura esse homem, né? E aí você pode fazer uma série de interpretações, como a importância da resiliência, né? Vai chegar a sua vez, não desista e tudo mais, tá? Então você pode trazer esse aspecto aqui de interpretação helenista, onde você vai focar no bem-estar, na felicidade, na cura, você vai exaltar a cura. Então acho que todo o texto dos milagres de Jesus se fala muito sobre o poder da cura, né? Sobre como Jesus pode curar o homem das suas doenças, né? Pode restaurar a visão dos cegos, que é o que vai acontecer na cura do cego de nascença. Esse homem ele era cego desde o seu nascimento e Jesus vai lá, né? E faz barro do pó, coloca nos olhos dele, né? Ele se lava e aí a visão dele é restaurada. Então, mais um aspecto que você pode, né, falar sobre como o poder de Jesus em curar, né? E aí eu vou trazer agora para o outro lado. Não estou falando do homem, estou falando de Jesus. Nossa, Jesus cura, né? Ele nos deu também essa palavra que nós iríamos curar os enfermos. Amém. Se Deus permitir, não estou falando nada contra a cura, tá? Deixar isso bem claro aqui. Mas acredito também que Deus pode curar nos dias de hoje, tá? Mas aqui eu vou ressaltar ali o poder de Jesus em curar, né? Eu vou falar aqui do cego que recebeu aí a cura divina, né? Um outro aspecto que a gente já ouviu muito, né? Sobre o milagre com a figueira que não dá fruto. Isso foi muito utilizado pela igreja, né? Muito utilizado. A gente tem movimentos que foram feitos que falavam que se o crente ele não dá fruto, né, ele não serve. Basicamente, para crescer a igreja, muitas pessoas associaram os frutos da videira com vidas. Então, se você não ganha vida, se você não traz mais pessoas para o templo, se você não consegue influenciar a sua rede de relacionamento e trazer ela aqui para a igreja, para fazer o templo inflar e encher de pessoas, você é um cristão que não dá fruto. Você já ouviu essa mensagem? Né? Teve vários movimentos da igreja que utilizaram muito dessa passagem para condenar muitas pessoas que simplesmente não tinham, né, talvez ali uma rede tão influente assim para conseguir trazer esse crescimento explosivo. Então você tinha meta de pessoas que você precisava levar para a igreja. Se você não cumpria essas metas para discipular, e se você não cumpria essas metas, você não poderia talvez ali fazer parte, né, daquele tipo de igreja. Você era visto como um cristão ali infrutífero, que não dava fruto. Por quê? Porque o centro da mensagem estava no homem, né? E, na verdade, do que Jesus estava falando aqui da figueira? Que frutos eram esses? Né? Qual era o verdadeiro significado desses frutos? Então, a gente vê que o pensamento helenista molda a forma como essa passagem aqui foi interpretada. E uma outra questão é da cura de Malco. Então, quantas vezes eu ouvi, ou você já ouviu, a gente pregando, falando sobre esse momento e falando sobre Pedro, né? Como Pedro era impulsivo, como Pedro era violento,
como Pedro, né, queria trair Jesus, né, de forma violenta, saca a espada e corta a orelha de Malco, e como Jesus vai lá e traz paz, e traz cura a orelha dele, né? Então, assim, boa parte de quando eu ouvi, particularmente, tá? Quando eu ouvi essa mensagem, se falava muito de Pedro, né? Mas será que Jesus não sabia que Pedro ia tirar a espada da bainha e ia cortar a orelha de Malco? Ah, não, Marlon, Jesus queria mostrar que ele cura, mas ele já tinha feito tanto milagre, ele tinha necessidade de mostrar isso ali naquela hora, era só para mostrar mais uma cura. Quantas vezes Jesus repreendeu Pedro? Pensa comigo, de forma dura, né? De forma que ele repreendia na hora Pedro. Por que ele não repreendeu? Na hora que Pedro pegou a espada, Jesus falou: Pedro, para. Meu reino não é deste mundo. Ele podia falar isso. Isso é o que ele vai falar no final, né? Ele podia ter feito isso antes e Pedro iria parar, né? Apesar de Pedro ser impossível, ele era obediente a Jesus. Mas não. Ele deixa Pedro tirar a espada, sabendo que isso iria acontecer. Ele deixa Pedro concluir o ato de cortar a orelha de Malco e depois ele cura. Né? Então esse tipo, às vezes, de interpretação de que Pedro ele era impossível, sim, ele era. Por isso que eu falei, não está errado você interpretar dessa forma. Pode estar incompleto. Esse é o ponto. Porque pode ter mais coisas acontecendo aqui que a gente não consegue alcançar, que a gente não consegue ver de forma completa. É isso que eu falo sobre interpretação. Vamos ver agora esses milagres a partir de uma mentalidade judaica cristã? Um método diferente de interpretação bíblica que não é tão influenciada pelo helenismo, pelo pensamento cartesiano. E aí vamos ver isso e você vai julgar e dizer se faz sentido. Vamos lá. Primeiro, cura do homem paralítico, tá? Primeira coisa, a gente precisa estabelecer alguns elementos que estão aqui dentro desse momento de cura. Quais são esses elementos? Primeiro, né, Betesda, onde o milagre acontece. O tanque de Betesda, isso é importante. Eu estou usando com vocês aqui metodologia de interpretação bíblica judaica, tá? A gente pode ter uma aula só para falar sobre isso, né? Esse, particularmente hoje, é o método que eu adoto, então pode ter professores que adotam outros métodos de interpretação, como eu falei, não está errado, depende do aspecto que você quer trazer. Esse é o método que eu adotei, porque eu acredito nele, que ele traz de forma mais completa, né, o que o texto quer dizer. Não estou dizendo que os outros são incompletos, eu acho que vai tudo da mensagem que a gente quer trazer, mas é o método que particularmente eu utilizo de interpretação das escrituras, tá bom? Então a gente tem Betesda, tanque de Betesda, o milagre ocorre no sábado, então isso aqui é importante, tá? O milagre ocorre num sábado, o homem estava com 38 anos. Tipo assim, quantas vezes a Bíblia narra nos milagres a idade das pessoas? Quantos anos tinha, né, o cego? Você não sabe. Quantos anos tinha outras pessoas que Jesus curou? Não fica registrado, né? Então, por que tem um registro da idade daquele paralítico especificamente? Jesus morre aproximadamente 2 anos depois desse milagre, tá? O que é que isso quer dizer? Né? O que é que isso quer dizer? Lembra que a gente falou da destruição do templo? 40 anos depois? Será que tem alguma mensagem aqui? Então a gente vai compreender. Depois do milagre, Jesus vai falar, levante-se. Vai dar um comando para o homem. Então vamos fazer esse exercício agora de compreender. Primeiro, Betesda. Betesda ficava em Jerusalém. Isso é importante você compreender. O templo de Jerusalém, que seria destruído dentro de 40 anos, ficava em Jerusalém. Então, Betesda ficava próximo à Porta das Ovelhas, tá? Ou Porta de Ovelhas, que era uma das portas da cidade de Jerusalém em direção a áreas associadas ao mercado de ovelhas e à oferta de sacrifício do templo. Percebe como as coisas estão mudando aqui agora? Esse lugar não foi por acaso. Jesus não estava passando e encontrou um paralítico. Ele se dirige para esse lugar porque ele tinha uma mensagem e uma ação específica para fazer nesse lugar que tinha um grande significado. Então, esse lugar estava próximo à Porta das Ovelhas, que era totalmente associado ao sacrifício do templo, né? Então, guarda isso aí contigo. Segundo, o tanque de Betesda significava casa
de misericórdia. E o templo e o sacerdócio levítico eram vistos como meios pelos quais o povo ele podia acessar a misericórdia de Deus. Como é que o povo acessava a misericórdia para a remissão dos pecados? A partir do templo em Jerusalém. Eles iam até o templo a partir do sacerdócio levítico, sacrificavam ovelha e a partir desse sacrifício eles conseguiam acessar a misericórdia de Deus. Tá? No entanto, em Cristo, o que é que ele está dizendo ali? Em Cristo, ele vai para o tanque de Betesda, que é o lugar de misericórdia, e ele vai falar que em Cristo a misericórdia ela não está mais limitada ao sistema sacrificial levítico. Olha só, Jesus é a manifestação plena da misericórdia divina. Essa era a mensagem que ele estava passando para aquele povo no momento que ele cura aquele paralítico. Então, o centro da misericórdia que até então estava no templo tinha se deslocado para uma pessoa. E essa misericórdia estava no tanque da misericórdia, no lugar da misericórdia, efetuando a cura do paralítico. Então, ao curar o paralítico, Jesus está demonstrando que a verdadeira misericórdia não é mais encontrada em ritual. A verdadeira misericórdia não é mais encontrada e alcançada a partir de práticas sacerdotais levíticas. Mas essa misericórdia é alcançada através da sua própria pessoa, através dele. Porque ele agora passa a ser o mediador definitivo entre Deus e os homens. Você entende o impacto que isso tem? Um outro aspecto importante é que o milagre ele vai ocorrer no sábado. E aqui Jesus revela que ele é o Senhor do sábado. Ele cura no sábado de propósito, ele espera o sábado chegar, para no sábado ele entrar e no sábado ele curar. Então aqui ele não vem para abolir a lei, mas ele vem para cumprir a lei de maneira plena, para trazer o descanso verdadeiro, porque a guarda do sábado tinha muito mais a ver com colocar o homem em lugar de descanso. Mas as pessoas transformaram o sábado em um aspecto legal. Não tinha mais a ver sobre o motivo, o propósito. As pessoas transformaram isso em leis, né? Em aspectos. Ele falou, olha, o objetivo do sábado nunca foi transformar isso em uma lei. O objetivo do sábado sempre foi colocar o homem no lugar do descanso para que ele fosse curado. Curado de quê? De estresse, de burnout, curado de tensões, de uma vida focada só em trabalho, para que o homem reconhecesse que por mais que ele se esforce, ele ainda precisa de Deus para respirar, para ter vida, que Deus é a fonte de tudo. Então o sábado tem muito simbolismo, né? O sábado ele tem questões espirituais muito profundas, e as pessoas transformaram tudo aquilo em uma lei, né? Se você faz isso, você está transgredindo a lei. Então a lei se tornou mais importante do que o homem. Então, para quem é que foi? Para quem o sábado foi criado? O sábado foi criado para o homem foi criado para o sábado? Vocês entendem a complexidade disso? Ele vai lá e ele cura no sábado para mostrar também que ele está acima, que ele é senhor do sábado. E um outro aspecto, o homem, ele tinha 38 anos. Mas o que isso quer dizer? Lembra que no Antigo Testamento o povo de Israel passou 38 anos vagando pelo deserto após a decisão de Deus de impedir a entrada imediata na Terra Prometida. Devido a quê? Devido à falta de fé e à desobediência. A gente vê isso em Deuteronômio 2,14. Por 38 anos. Marlon, não é 40? Eu sempre vi esse texto que Jesus passou, que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio 2,14. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Deixa eu trazer ela aqui para vocês. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Então tá aqui, 38 anos. Vocês acham que isso
isso é coincidência? 38 anos foi o tempo que Israel passa vagando pelo deserto. 38 anos são adicionados, representando o período de juízo e de preparação antes da geração rebelde morrer e a nova geração pudesse entrar em Canaã. Vocês lembram do que a gente falou na aula passada? Eu vou trazer aqui só para vocês entenderem o que a gente falou na aula passada. Né? Olha só a profecia de Jesus. Afirmo que tudo isso será cobrado desta geração. 38 anos depois acontece a destruição do templo. 38 anos depois acontece a grande tribulação sobre a Judéia. Então, na hora que ele está realizando esse milagre da cura do paralítico, ele não é somente sobre o homem. Entende? O pensamento helenista agora não está falando sobre o homem, o bem-estar, a ausência da dor. Ele está falando de coisas muito mais elevadas. É por isso que eu falo que esse tipo de interpretação, por mais que ela não seja errada, ela é incompleta. Porque tira da gente essa camada para a gente compreender o que realmente está acontecendo ali. Então, existe dentro do método de interpretação bíblica algo chamado no judaísmo de gematria. Tá? O que é que seria isso? Seria a forma como você interpreta questões relacionadas aos números. Ok? Dentro da gematria, cada número tem uma letra, tá? Tem uma simbologia, uma letra que está associada a uma palavra. Eu não vou fazer o estudo completo da gematria, a gente pode até fazer uma aula sobre isso como um dos métodos, mas olha só a importância desse método. A letra ali associada a 38, né? Uma das palavras, ela mede, que significa fala, expressão, né? Então, essa palavra está associada à sabedoria, já que Lamed, né, que é a letra que simboliza o número 30, é ligado ao aprendizado e ao ensino. E Shet, que é em relação ao número 8, é a energia espiritual e a purificação. Olha só que poderoso. Por que 38 anos caminhando no deserto? Por que 38 anos? Um período de purificação, né? Por isso que ele fala, essa geração precisa passar para que a nova geração acesse. Porque é um período de purificação. E o valor numérico da palavra Shet, que é 8, carrega um simbolismo de novos começos, de transformação. O que é que ele está dizendo? Eu estou dizendo que eu vou fazer um novo começo. Eu estou curando o homem de 38 anos, e esse 38 traz uma carga de significado, onde ele está dizendo aqui que depois de um período de 38 anos de purificação, que é justamente o que acontece na Judéia, ele iria trazer um novo começo. Porque aquele templo seria destruído, dando fim ao sacerdócio levítico. E a partir dali, o único sacerdócio que iria estar em operação seria o sacerdócio dos céus. Tendo Jesus Cristo como o nosso único e suficiente sumo sacerdote. Então aqui também há uma profecia. Ele não está somente falando, dando palavras para as pessoas. Não é teoria, não é blá blá blá. Ele está simplesmente com atos proféticos de cura e de milagre, trazendo uma mensagem real para que as pessoas não pudessem dizer que não acreditaram naquilo que estava sendo dito, porque ele estava mostrando com ações. Eu não estou dizendo que eu sou superior ao templo, não estou dizendo que eu sou superior ao sumo sacerdote. Eu estou purificando pecados. Eu estou curando as pessoas. Entende? Ele estava demonstrando com poder, não com ritual morto. Ele estava dizendo, não é o meu sangue, não é o sangue de uma ovelha, ele estava na porta das ovelhas. Não é o sangue das ovelhas que eu estou utilizando para poder entrar no Santo dos Santos e purificar o pecado. É o meu próprio sangue derramado que vai purificar os pecados. Porque tudo isso, todo o sacerdócio levítico, apontava para mim. E é isso que a carta de Hebreus vai falar. Então aqui, 38 fala disso. Eu estou proporcionando para vocês um novo começo. E é por isso que Hebreus vai dizer, portanto, irmãos, tenham ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne. Aqui a gente compreende o que era aquele véu que separava o Santo dos Santos. Ele tinha ele era símbolo, ele era sombra. Sombra de quê? Da carne. Né? Onde é que você está vendo isso, Marlon? Está aqui, está na carta de Hebreus, ele falou, né? Que ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne. Então aquele véu que fazia a separação do homem e de Deus tinha a ver com a nossa carne, com o pecado.
Mas ele abre acesso ao novo e vivo caminho pelo seu próprio corpo, pela sua própria carne. Então precisava de um sacrifício pleno e definitivo para que as pessoas pudessem acessar de novo o Santo dos Santos. E ele faz isso através da sua própria carne, né? Então, esse novo e vivo caminho já estava dentro do milagre. Novos começos. Então, quem entendia, e posso, né? Não está 38 anos lá por acaso. Pode acreditar nisso. Não está por acaso. Quem colocou 38 anos sabia, entendia desse método, que isso era comum. Pode ser um pouco aí, talvez, para algumas pessoas, para alguns de vocês, seja algo novo, algo diferente, algo que você já ouviu, mas sempre ficou com o pé atrás, mas isso está em toda a Escritura. Israel peregrina 40 anos, 70 nações. O Apocalipse está cheio dessa simbologia, então você precisa ter um método para interpretar essas coisas de forma consistente, de forma que se conecte com a verdade que está sendo dita. A gematria é uma dessas formas, não é somente ela que a gente usa. Tem um método para você usar esse tipo de interpretação para você não cometer heresia, tá? Mas assim, você não pode excluir isso aqui, porque senão você perde camadas de significado que são importantes do que ele estava fazendo. Um outro aspecto aqui importante em relação à cura, né, é que Jesus, né, aproximadamente aí, Jesus ele morre entre 30 e 33. Né? O templo é destruído em 70 depois de Cristo. Então, cerca de 32 anos depois, o templo é destruído. Então, se você somar os 38 anos que ele tinha, mais os 2 anos de ministério, você fecha 40 anos. Né? 30 anos depois, o templo é destruído. E o que é que ele fala depois para o paralítico? Né? Levanta-te. E aqui ele está dizendo que, tipo assim, olha, isso é um movimento espiritual, mas também é um movimento físico. Não é algo tipo assim, Jesus fez o sacerdócio, mas isso aí é com Jesus, Marlon. Tudo que eu tenho que fazer é sentar aqui e aceitar o milagre dele, o sacrifício dele. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Depois da cura, ele manda o paralítico pegar a sua cama e andar. Ele manda você se levantar. Existe um movimento espiritual que é físico. Que a gente precisa, é sempre que eu tô falando agora, eu preciso que vocês se levantem e que vocês trilhem esse novo e vivo caminho. É isso que o autor de Hebreus está falando. Não é sobre salvação, salvação não é um fim, salvação é um meio. Eu abri um novo e vivo caminho sacerdotal e eu preciso que vocês acessem esse caminho. Vocês não podem ficar olhando para esses milagres com esse pensamento aqui, com esse pensamento helenista. Vocês não podem ficar olhando para o que eu faço pensando na felicidade de vocês, pensando que eu sou uma carta que vai proporcionar, dar para vocês um passe livre da dor, que vai dar para vocês um passe livre para a felicidade e para a prosperidade. O evangelho nunca foi sobre isso. Eu preciso que vocês saiam da apatia de vocês e que vocês agora acessem um novo e vivo caminho. É isso que o autor de Hebreus está falando. É isso que esse milagre ele está apontando. Então vamos trazer aqui de volta. Percebem como tudo isso muda? Eu poderia ir muito mais a fundo. O tanque de Betesda ele é cercado por 5 colunas. As 5 colunas representam os 5 pórticos que estão lá dentro do templo, que está acontecendo lá dentro. Tem os 5 pórticos onde o sacrifício é realizado. Tem muita coisa aqui acontecendo que traz uma realidade espiritual que a gente não está alcançando porque a gente está interpretando as escrituras nos colocando como centro delas. E nós não somos o centro da Escritura. O centro da Escritura é Cristo. Salvação, como eu falei, é um meio. Não dá para você achar que Deus está aqui para te servir. Nós estamos aqui para servir a Deus. Por isso, levante-se. Por isso, ande. Por isso, entre por esse novo e vivo caminho. Essa era a mensagem do autor de Hebreus para aquela comunidade. Vamos fazer uma análise agora da cura do cego de nascença a partir dessa perspectiva? E vamos ver o que é que ela nos traz? Que camada ela vai nos trazer? Então deixa eu voltar aqui para o nosso mapa mental e vamos falar sobre a cura do cego de nascença. O que é que acontece? O que é que a gente tem aqui? Um cego de nascença, isso aqui é extremamente importante, tá? Porque a gente precisa compreender que ele não ficou cego depois, ele nasce cego, então ele não tinha desenvolvido aspectos fundamentais e físicos relacionados à visão. Ele já nasce cego.
Um outro aspecto, esse milagre vai acontecer em Jerusalém, né? O que é que tem em Jerusalém, como nós já falamos? O templo. E quais são os aspectos do milagre? Primeiro, Jesus faz uma pasta de barro com saliva na terra. Vocês conhecem essa passagem, tá? E o que é que significa saliva e terra? A terra vai remeter diretamente ao ato criativo de Deus na criação do homem, em Gênesis 2:7. Deus cria o homem a partir do pó da terra. Lembram disso? E lembra aquela nossa aula lá atrás de criação, né? Que a gente estava, nossa, que essas aulas aí é muito complexo que você está falando, não tem muito aspecto prático, mas a gente não vai entender Cristo se a gente não compreender, porque está tudo lá atrás. Né? É por isso que quando eu não tenho essa mentalidade, eu fico aqui panguando, eu fico aqui trazendo interpretação da minha cabeça sobre essas coisas. Então, basicamente, a Terra está remetendo diretamente a Gênesis 2:7. Então, se você sabe o que aconteceu em Gênesis 2:7, você vai compreender o que Jesus estava fazendo aqui. Então, Deus forma o homem a partir do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Mais uma vez, Jesus ele usa a terra em um ato de cura. E isso pode ser visto como uma maneira de você restaurar o estado original da criação, em que o homem é criado à imagem de Deus. Então aqui Jesus está mostrando que ele tem poder sobre a criação. Entende isso? O que é a saliva? Quando você faz um teste genético, não sei se você já fez um teste de DNA, né? Um teste genético. Basicamente chega aqui na nossa casa, né? Um tubinho, né? Com bem isolado, com um tipo de escovinha aqui que a gente vai e coloca a saliva, coloca na boca, né? Faz uma raspagem aqui para poder pegar a nossa saliva na nossa bochecha aqui, né? A gente vai colocar esse sujeito de saliva, vai botar nesse potinho e manda para o laboratório. O laboratório analisa, extrai o nosso DNA e a partir disso ali eles começam a extrair informações. Mas basicamente o DNA é extraído da saliva. E a DNA tem a ver com o quê? Com o sangue. Né? Então a saliva contém o DNA, o que aponta para o poder do sangue no aspecto da nova criação. Então, mais uma vez, é como se a criação se repetisse. Né? Ele pega o pó da terra, o homem é formado de pó, então se você assistiu às nossas aulas lá sobre criação, você vai entender do que eu estou falando, né? Dos aspectos do que compõe o corpo humano, de onde vem. E ele faz isso novamente, ele pega ali o barro, o pó da terra, né? Coloca ali o seu DNA, faz uma pasta, né? E coloca, né? Unge os olhos do cego com essa pasta. E a partir disso, o cego, ele enxerga. Mas é somente isso? Não, tem outro aspecto. Mas daqui a pouco eu vou te falar sobre eles. Mas isso aqui aponta diretamente para Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas. Mais uma vez ele estava dizendo, tá vendo? Sabe a criação do homem? Vocês precisam compreender que nele, que em mim, que em Cristo, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Porque ele é o autor da criação. E aqui ele mostra que nesse ato de dar vista a esse cego, ele também estava abrindo a visão espiritual daquelas pessoas que estavam lá. De que o poder de Jesus é um poder que já estava na criação. Ele tem poder sobre a criação. Porque, como a gente viu, o cego era um cego de nascença. Então ele vai ungir o olho dos cegos, então que ele demonstra o poder criativo de Deus, né? O Deus criador. Então ele não só cura fisicamente, mas ele também recria o homem de novo a partir do barro. Então mesmo que falte algo, né, por conta do pecado, acontece todo esse tipo de problemas, mesmo que falte algo, eu tenho o poder de criar do zero. Porque em mim todas as coisas foram criadas. Então a cegueira espiritual de Israel também estava sendo denunciada aqui. E essa cegueira ela foi profetizada por Isaías, quando ele fala que o povo se endureceria e se tornaria insensível à verdade de Deus, mesmo quando ele estivesse bem diante dos olhos dele. Olha que loucura. A gente vê isso em Isaías 6, de 9 a 10. Vamos abrir aqui, Isaías 6. Esse é um texto importante da gente ler.
o que foi profetizado, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vejam, vejam, mas não percebam. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Olha que texto poderoso para quem gosta de dizer de que o evangelho é simples, de que Deus simplifica a mensagem dele para que todo mundo entenda. Não, não é para todo mundo entender. Na verdade, é uma ação contrária aqui. Por quê? Porque a cura da cegueira tem a ver com o coração que esteja disposto a ouvir. Porque não tem a ver com isso. Porque olha só a chave aqui. A chave desse texto é: o coração desse povo é insensível. E aí, voltando aqui ao texto, tem uns pontos aqui que vocês perceberam que eu não vou entrar aqui agora nessa aula, senão essa aula ia demorar demais. Mas basicamente, aqui há uma denúncia também da cegueira do povo. Mas mesmo que vocês sejam cegos, eu tenho um poder para fazer vocês enxergarem. Olha o que Paulo vai falar em Romanos 11, de 7 a 8. Vamos ver Romanos 11, de 7 a 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E em João 9,39, Jesus vai dizer: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Então, ele estava basicamente dizendo: vocês estão achando que vocês têm visão? Vocês são cegos. Está muito mais fácil esse cego de nascença enxergar do que vocês verem. Olha que poderosa a mensagem dele. Então, esse versículo aqui, ele mostra que Cristo veio para iluminar os cegos espirituais, mas também trouxe juízo. Não é somente sobre trazer iluminação, mas é também sobre trazer juízo àqueles que não queriam ver a verdade. Mas não é somente até esse ponto que o milagre acontece. O milagre vai além, porque ele, depois dele fazer isso, de fazer essa pasta, né, de barro e colocar nos olhos do cego, ele manda o cego se lavar no tanque de Siloé, próximo do templo. E o tanque de Siloé era uma piscina que era localizada na parte sul de Jerusalém, usada para rituais de purificação. Então, basicamente, quando alguém iria se purificar no templo, o sacerdote fazia o sacrifício e mandava ele ir até o tanque de Siloé se purificar. Aqui é o sacerdócio de Cristo, deslocado do templo, exercendo a cura, mas ele fala: vá até o tanque de Siloé e se lave. E quando o cego faz isso, ele começa a enxergar. E aqui é porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus não estava no Santo dos Santos. Ele estava exercendo o sacerdócio. Você entende isso? Ele estava já na terra exercendo o serviço sacerdotal, mas deslocado do templo, porque a glória que havia no Santo dos Santos não estava mais lá. A presença divina, a plenitude de Deus que descia sobre a Arca da Aliança, não estava mais no templo. Ela estava em Cristo. Por isso que Colossenses vai falar, que a carta aos Colossenses vai falar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só que esse texto, perceba que está na forma presente. Não é que habitou enquanto esteve na terra, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é por isso que ele podia exercer esse sacerdócio. Mas tem uma ação humana aqui também. Você percebe que ele manda ir para o tanque de Siloé? E você sabe o que é que significa? A palavra que significa o tanque de Siloé? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Então vamos lá. O significado, eu dei um pequeno corte para você, né, a gente poder ganhar tempo, mas basicamente eu peguei aqui o significado do nome do tanque de Siloé. E sabe o que significa? Enviado. Olha que mensagem profunda está acontecendo aqui durante esse milagre. Né? Basicamente, ele está revelando para o povo quem ele é. E o tanque de Siloé, ele era alimentado pela fonte de Gion.
E Gion era a principal fonte de água natural que abastecia a cidade de Jerusalém. Ela está localizada, sabe aonde? No Monte Sião, ao pé do Monte Sião. E aqui você já deve estar fazendo algumas associações, né? E Gion também, ele tem uma outra associação poderosa, porque ela está associado com o reinado de Salomão, quando ele foi ungido rei. Olha aqui, ele apontando diretamente para a identidade do Machia, né? Mas um reino, e aí ele vai falar isso. No próximo milagre que a gente vai ver, ele vai falar para Pedro, Pedro, meu reino não é desse mundo. Só que os discípulos não estavam compreendendo o que estava acontecendo aqui, mas nesse milagre ele já estava trazendo essa mensagem, né? A água de Gion, especialmente ao se conectar com o tanque de Siloé, é vista como símbolo de purificação e restauração espiritual. Então, através de Cristo, as pessoas poderiam ter, sim, uma purificação e uma restauração espiritual a partir do governo de um novo reino. Tá? Olha só que poderoso, quantas camadas de significado nós estamos tirando daqui ao tirar uma mentalidade helenista, enfocar na cura, tá? Enfocar no homem, no cego, né? E aí eu fico passando a vida inteira buscando uma vida de saúde ou de ser curado por Deus, tá? E quando isso não acontece, a minha fé é questionada, ou quando eu não vejo as pessoas sendo curadas, quando na verdade não é sobre isso. Sim, ele promete que os enfermos serão curados. Isso pode acontecer se for da vontade dele. A gente vai ver isso em posição de mãos, né? Alcançaremos essas coisas, o autor de Hebreus fala, se Deus permitir, sim. Mas isso não é o mais importante. Isso são coisas pequenas, isso são coisas de menino. Isso são coisas para aquelas pessoas que estão iniciando na fé. Eu preciso falar com vocês de questões mais avançadas. Eu preciso falar com vocês de coisas mais profundas. Mas vocês se tornaram crianças que estão acostumadas com leite, que não conseguem ouvir. Vocês não conseguem ouvir. Eu tenho muito para explicar para vocês. Mas vocês se tornaram tardios em ouvir, porque vocês acham que vocês já sabem de tudo. Então eu não quero ouvir sobre isso. Eu não quero ouvir sobre o Antigo Testamento. Eu não quero estudar a carta de Hebreus. Eu não quero. Entendeu? Porque quando eu li, eu já tenho. Beleza, o tanque, legal, Jesus cura o cego. Vamos buscar cura, vamos fazer um culto de mistério. Vamos fazer um culto de cura. Né? E aí você vai nesse seu frenesi religioso, buscando o evangelho para te satisfazer. Mas o que é que o texto está aqui falando de verdade? O que é que o texto está falando de verdade? O que é que o texto está apontando? O que é que esse milagre está falando de verdade? Está falando sobre Cristo. Está falando sobre um novo caminho sacerdotal. Está falando que ele tem a função de abrir esse novo e vivo caminho, mas você tem a função de se levantar, pegar a tua maca, pegar a tua cama e entrar. Entende? Sair da tua apatia e acessar esse novo e vivo caminho. Em viver uma vida sacerdotal. É isso que ele está falando. Entende? Porque ele poderia ter curado o cego ali, o milagre estava completo, mas ele falou, não, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Cumpre o ritual de purificação. Porque também tem um aspecto nosso, que a gente não pode ficar numa situação apática. Legal, fui curado, tô bem, tô feliz, agora é ficar aqui tranquilo, não vou entrar em confusão. Né? Não vou entrar em questões aí que tiram a minha paz, vamos ficar... Não é sobre isso, querido. Não é sobre isso. Tanto não é que vocês viram que o que essa comunidade passa depois da Judéia. A grande perseguição. E se você não tem uma fé centrada e com os olhos fixos em Cristo, a partir desse sacerdócio, você não vai passar pela tribulação. Você não vai conseguir passar pela tribulação mantendo a fé. Você vai entrar em desespero. Porque as coisas não estão acontecendo. Se você precisa do templo para ser porque tem muita gente querendo estar junto em comunidade, mas é uma comunidade de indivíduos. Porque não tem unidade nenhuma ali, porque as pessoas não compartilham a vida de verdade. Porque as pessoas não têm em comum Cristo. Cada um está buscando a sua felicidade, cada um está buscando o seu lugar de conforto, cada um está buscando o seu bem-estar. Entende? E ninguém quer viver uma vida sacerdotal. Eu quero ficar nessas questões básicas, como o autor de Hebreus fala. Entende? Vamos analisar então um outro milagre, que é o milagre da restauração da orelha de Malco, né? Mas assim, a gente não vai falar agora que Pedro era nervoso. Vamos tentar ver por uma outra ótica.
Primeiro, quem era Malco? Vamos entender quem que era Malco. Malco era um servo do sumo sacerdote Caifás. O sumo sacerdote que estava lá no templo, né? A figura mais alta dentro do sacerdócio, Caifás. Malco era servo de Caifás. O que implica que ele estava totalmente ligado à instituição religiosa do templo em Jerusalém. Você acha que isso aqui, Malco, tinha várias pessoas indo prender Jesus? Por que só o nome de Malco é citado? Porque, basicamente, o autor do evangelho falou, olha, quero que vocês entendam que quem estava mandando prender Jesus, quem estava por trás de tudo era Caifás, o sumo sacerdote do templo. Que se Jesus estava dizendo que ele era o sumo sacerdote, o Messias, né, herdeiro diretamente do reino, fazendo esses milagres e purificando, perdoando pecados e mandando as pessoas se purificar, ele está se achando o sumo sacerdote. Entende? E o que acontece? Como servo, como Malco era servo de um líder religioso, Malco representava a religiosidade institucionalizada de Israel. Quem é que Malco ouvia? Quem Malco ouvia? Ouvia esse sistema sacerdotal caído, contaminado, profanado. Foi através de uma... o que ele ouviu antes de chegar até Jesus? Caifás mandando ele ir para prender Jesus, para poder matar Jesus, né? Por quê? Porque Israel não conseguiu ouvir Jesus, estava prestes a rejeitar a mensagem de Cristo e conduzir Cristo à morte. O fato de Malco ele ser um servo do sumo sacerdote e ter sido ferido durante a prisão de Jesus reflete a responsabilidade do sistema religioso em rejeitar a verdadeira revelação de Deus. Isso aqui era um aspecto intangível, espiritual, materializado, né? E aqui, embora estivesse tão próximo do culto e das práticas de adoração, a instituição religiosa de Israel falhou em reconhecer o Messias quando ele se apresenta, porque eles estavam cegos e surdos. Então, o fato de Malco ser curado por Jesus também simboliza a misericórdia de Cristo, mesmo para aqueles que estavam envolvidos em sua rejeição e em sua prisão. Aqui está deixando uma mensagem clara. Mesmo que vocês não tenham capacidade de ouvir, eu tenho o poder de fazer com que vocês ouçam, com que vocês escutem. Ele faz isso com Malco. Mas também aponta que a partir dali, as pessoas iriam ouvir uma outra mensagem sacerdotal. Um outro sumo sacerdote. Porque aquela geração, aquele serviço sacerdotal chega ao fim. Mas esse sumo sacerdote que está sentado nas regiões celestiais continua falando e a sua voz continua sendo ouvida. Olha que poderoso isso. É por isso que Jesus deixa deliberadamente Pedro fazer o que Pedro fez, porque ali também estava tendo uma mensagem para o povo. Durante todo o ministério de Jesus, tudo o que acontece é uma mensagem clara, é uma profecia viva, real. São verdades espirituais sendo reveladas no meio do povo para aqueles que sabem ver e para aqueles que sabem ouvir. E um outro aspecto é que da orelha, né? Por que a orelha? Poderia ter ferido qualquer outra parte, né? Porque a orelha e a necessidade de ouvir a Deus. Uma ação de restauração da capacidade espiritual de ouvir a Deus. Algo que Israel e muitos dos líderes religiosos da época não estavam mais dispostos a fazer. A orelha cortada de Malco pode simbolizar uma espiritualidade surda, ou seja, uma incapacidade de ouvir a mensagem de Deus. Mas não pensa que isso está apenas associado àquela época, isso continua se perpetuando. Né? Isso estava acontecendo com a comunidade de Hebreus. É isso que a carta fala. Eu tenho muito para falar, mas vocês não ouvem, vocês não escutam, vocês perderam a habilidade de ouvir. Porque vocês estão presos nas suas crenças, no seu mundo de interpretação. Entende? E aqui ele revela a falta de audição espiritual em Israel. Então essa incapacidade de ouvir é um dos grandes temas de Hebreus, particularmente no início do livro, onde o autor adverte o povo de Deus sobre a dureza do coração e a falta de atenção à palavra de Deus. E aqui a gente vai ver em Hebreus 5, de 11 a 12, ele falando justamente isso, acerca do qual temos muito que dizer. Nós temos muito que dizer. Mas são coisas difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado tardios para ouvir.
Pois com o tempo vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda têm necessidade de alguém que vos ensine os princípios básicos, os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vocês se tornaram tão necessitados de leite que vocês não conseguem mais consumir alimento sólido, né? Isso não deveria mais estar satisfazendo vocês, né? E que coisa é essa? Que coisa é essa que ele fala aqui? Eu precisava falar com vocês coisas superiores, coisas difíceis de explicar. O que é que ele está falando? O próprio autor de Hebreus, ele vai responder. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Ele está falando sobre o sacerdócio real de Jesus. Ele está falando sobre um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e uma vida sacerdotal que vocês precisam viver, mas eu não consigo nem entrar nesses pontos, porque a gente tem que discutir ainda fundamento. E quando a gente começa a falar sobre essas coisas, vocês não escutam. E essas coisas não são simples, não são fáceis de falar. A gente está aqui falando há quanto tempo? Está 1 hora aqui falando. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você chegou até aqui, Deus realmente está trabalhando em nossas vidas. Mas assim, isso é tão difícil nos dias de hoje. Percebam como a nossa sociedade tem dificuldade de ouvir algo que demore mais do que 2 minutos. Então, assim, a gente poderia fazer curtas, né, de 12 minutos, né? A gente poderia seguir o modelo TED de, no máximo, uma aula de 18 minutos, que é o tempo que as pessoas conseguem se concentrar. Desculpa, não é fácil, a gente não está querendo alcançar multidões aqui. Tá? Poderíamos fazer isso? Poderíamos, mas assim, a gente está cansado de ouvir. Mas, sim, não posso fazer nada, eu não consigo explicar essas coisas de uma forma simples, né? Não foi simples a gente conseguir compreender isso, é uma vida, é uma jornada que a gente está passando para compreender isso. Mas isso é fundamental, então isso aponta a falta de audição espiritual. Mas minha pergunta é, será que nós também não temos uma falta de audição espiritual? Será que nós também não nos tornamos tardios em ouvir? Em escutar, em compreender, em aplicar o nosso coração para compreender quem Deus é? E não, se você falar dessas coisas, não tem a ver. Eu quero que você fale coisas aí que afaguem o meu ego, que me dê felicidade, né? Mas a sua felicidade precisa estar em Cristo. Ele chamou uma nação de reis e sacerdotes. Ele formou uma nação de reis e sacerdotes que reinarão com ele. Então essa é a nossa jornada a partir da salvação. Ele não nos salvou para a gente ficar preso nessas coisas. Isso é deserto, isso é sequidão, isso é morte, isso é obra morta. Você pode fazer rituais de comunitários, mas você não ser uma comunidade, você não ser com o próximo. Entende? Você acha que o templo estava vazio? Você acha que não tinha um monte de pessoa aglomerada no templo? Você não acha que tinha um monte de pessoa ali sacrificando e queimando e comendo a parte que poderiam comer, né? Se saciando? Tinha, o templo estava cheio. Estava cheio de gente. Mas o fato de você estar em um lugar, estar junto, não quer dizer que você é um. Não quer dizer que você realmente alcançou a unidade. Porque a unidade não tem a ver com isso. Entende? Então é isso que Jesus ele estava denunciando. A gente já estourou 8 minutos, né, do tempo aqui que a gente estipulou de aula, de 1 hora de aula. Vamos voltar aqui pro nosso slide. E aqui o desafio que eu trago para vocês é isso. Vamos buscar interpretar as escrituras a partir de uma mentalidade que não seja tão focada na nossa felicidade, no nosso bem-estar, ou na ausência da dor. Vamos tentar olhar para Cristo não como um bote de salvação, uma tábua de salvação apenas. Sim, ele nos salvou e nos resgatou, mas com um propósito. Precisamos olhar para esse propósito que não está comprometido com nossa felicidade, que não está comprometido com a ausência de dor. Se Deus quiser, alcançaremos essas coisas. Porque se há enfermo no meio de vocês, chamem os presbíteros e orem para que eles sejam curados. A gente não está dizendo que indo contra a cura, nada disso. A gente está falando sobre Cristo, sobre sacerdócio. Entende?
A gente está falando sobre deixar coisas rudimentares para a gente poder olhar para algo superior. Então, que esse seja o nosso exercício da gente compreender, né, mais a fundo esses pontos. Se houver alguma dúvida, me procurem, tá? Manda mensagem no WhatsApp, né? Pode procurar a escola, né? A gente tem os professores aí, o Michael, o Alex, né? Tem eu, o Fábio, né? Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Venham falar com a gente, tá bom? E aí, por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre o milagre de Lázaro, tá? Então essa aula ela vai ser uma aula que não vai ficar pública, vai ser uma aula que a gente vai disponibilizar apenas para as pessoas da nossa comunidade, mas assim, você que não vai assistir, basicamente você já sabe aquilo que você precisava saber para o nosso cronograma aqui da escola sobre a realidade, né, da carta aos Hebreus, e a partir da próxima aula, né, nós vamos entrar sobre os fundamentos da fé a partir dessa perspectiva que nós conseguimos construir juntos nessas duas aulas, tá bom? Shalom e até a próxima.